Fala pessoal, beleza? Hoje no nosso vídeo do Só Estudar, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Lucas Gabriel e dou aulas particulares de matemática, química e física e de biologia, né? E hoje a nossa aula será de matemática. Galera, mas antes de começar a nossa aula de matemática de hoje, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Por favor, deixe o seu like ou o seu dislike para que eu possa saber como está indo o feedback dos vídeos, né, das nossas matérias. E por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você não perca nenhum vídeo e ative o sininho para receber as notificações quando eles aparecerem. Show de bola? Então, Lucas, a nossa aula de hoje é matemática. Mas o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje de matemática? Lembra que nas últimas aulas eu havia mencionado para vocês, havia prometido para vocês, que eu ia gravar um vídeo especificamente desses camaradas aqui, ó. Operações envolvendo frações. Sim, hoje a gente vai ver todas as etapas, todas as atividades. Vamos ver o que significa de fato uma fração, ou seja, vai ser uma aula dedicada para frações. E nessa aula nós teremos também exercícios e um pouquinho de teoria para a gente saber do que é esses camaradas aí. Que muitas das vezes, em muitas atividades principalmente, eles aparecem e muita gente se confunde. A gente vai ver até ferramentas matemáticas que auxiliam para poder calcular essas frações, como por exemplo MMC. A gente vai ver até um pouquinho do MMC nessa aula, mas eu também posso gravar um vídeo só para falar de MMC e de MDC. Por favor, se vocês quiserem é só deixar nos comentários, mas eventualmente eu vou acabar gravando sobre isso. Show de bola? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de operações envolvendo frações. Mas, ô Lucas, o que de fato significa frações? Galera, o que significa frações? Vamos lá, vamos ver o que significa. Ó. Uma fração é o número usado para representar parcelas de um valor inteiro, que foi dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas, né, nessa divisão será chamada de fração. Ou seja, você tem, por exemplo, aqui, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Você tem uma pizza. Vamos pensar numa pizza, mas não é para sentir fome não, tá? Vamos pensar numa pizza. Eu tenho uma pizza e nessa pizza eu possuo o quê? Quantos pedaços aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pedaços no total, correto? Porém, se eu pego um pedaço dessa pizza, eu vou. Quanto vale esse pedaço, esse pedacinho aqui da minha pizza? Cada pedaço da pizza equivale a um quinto. Ou seja, o total, nesse caso aqui, seria o quê? 5 sobre 5, correto? Representando a quantidade de pedaços na minha pizza. Como eu só peguei um pedaço apenas, ó, um pedacinho aqui, ó, um pedacinho apenas, esse pedacinho aqui apenas equivale a quanto? Um quinto, porque eu peguei só um pedaço. Deu para entender o raciocínio, como é que é essa fração? Mas vamos ver matematicamente, vamos trabalhar com esse camarada em situações um pouco mais específicas, não é? Vamos dar continuidade? Vamos lá, para a gente entender melhor ainda o que é uma fração, a gente precisa entender para que serve e como que se monta uma fração. Para montar uma fração é necessário o quê? Primeira regra, gente, ó, para se montar uma fração é necessário que o numerador de numerador e denominador devem ser números inteiros. Pera aí, quem é numerador e quem é o denominador? Vamos pegar esse exemplo da pizza, ó. Tá vendo esse 5 sobre 5 que representa a totalidade dos meus pedaços da pizza? O número que fica em cima, o número que fica em cima é chamado de numerador. Numerador. É o camarada que fica em cima, numerador. E o, e o camarada que fica embaixo é chamado de denominador. Denominador. Tudo bem? E aqui, ó, tá dizendo o seguinte: para montar uma fração é necessário numerador e denominador.
devem ser números inteiros, ou seja, esse cara de cima e esse cara de baixo tem que ser números inteiros. Nunca, nunca na sua vida você vai ver um número quebrado, um número decimal numa fração. Jamais, tá? Porque as frações elas também representam números decimais, então não faz muito sentido você ter números decimais numa fração, entendeu? Vamos ver a segunda regra agora? Ó, continuando aqui, ó. O numerador, ou seja, o número que fica em cima, nunca pode ser zero, ó. Nunca pode ser zero. Nunca pode ser zero. Pois não faz sentido dividir algo por zero. Realmente. Porque isso aqui, ó, se a gente tivesse com uma fração, por exemplo, 0/5, 0/5 vai dar o quê? Vai dar zero. Qualquer número dividindo zero vai dar zero. Então eu posso ter 0 dividido por exemplo, 1000. 1000 vai dar zero. Vai dar zero. Qualquer valor que esteja dividindo zero vai dar zero. Sempre. Essa é uma regra que vocês jamais devem esquecer na hora de trabalhar nas suas operações matemáticas. Tudo certo? Tudo bem até aí? Então, vamos dar continuidade? Galera, agora como a gente viu o que é uma fração e o que é necessário fazer uma fração, agora a gente vai ver os tipos de frações, né? Nós temos algumas características aqui de frações, que é o que a gente vai ver agora. Qual é o primeiro tipo que a gente vai ver? O primeiro tipo, ó, frações próprias. Lucas, o que significa uma fração própria? Uma fração própria, pessoal, é quando o numerador é menor que o denominador. São chamados de próprias. Ou seja, quando você tem uma fração em que o seu numerador, o número de cima, é menor do que o denominador, essa fração é chamada de própria. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Ó, temos alguns exemplos aqui, ó. 2/6 é uma fração própria, porque o numerador é menor do que o denominador. 3/5 é uma fração própria. 4/6 e etc. Ou seja, você tem uma infinidade, evidentemente, de frações próprias, não é? Tranquilo até isso, certo? Aí vamos dar continuidade, ó. E temos as frações impróprias. Nós temos as frações impróprias. As frações impróprias, evidentemente, é o contrário. O que significa uma fração imprópria? É quando o numerador é maior que o seu denominador. Ou seja, é basicamente o contrário das frações próprias, né? Mas vamos ver uns exemplos aqui, ó. Exemplo, ó. 7/6, o numerador é maior do que o denominador. 11/7, o numerador é maior do que o denominador. 13/9 e assim sucessivamente. É quando esse camarada de cima é maior do que o camarada de baixo. Tudo bem até aí? Sem problema, não é? Agora, a gente viu as características das frações. Agora nós vamos ver operações básicas com frações. Sim, nós vimos em aulas anteriores algumas operações envolvendo frações, mas lembra que eu fiz aquelas atividades justamente para não ficar uma coisa muito chata, muito exacerbada, então eu quis ser o mais direto possível para dedicar um vídeo, né, uma aula, justamente para falar só desses camaradas aqui que são as frações, que fica melhor desse jeito, não é? Então vamos lá, vamos começar a ver então adição e subtração de frações. Vamos lá. Se duas frações possuem denominadores iguais, some ou subtraia os numeradores e mantenha o denominador do resultado. Galera, isso daqui é extremamente importante, ó, vou ler de novo. Numa adição e subtração, se duas frações possuem denominadores iguais, ou seja, eu vou marcar com uma cor diferente aqui, possuem denominadores iguais, a gente vai somar ou subtrair, né, os numeradores, ou seja, os números de cima, e mantemos o denominador. A gente vai manter o número de baixo. É estranho, né? Vamos começar a ver alguns exemplos para ver se a gente captou mesmo a ideia? Vamos lá.
vamos ver aqui. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Pô, primeiro exemplo. São exemplos, né, que eu vou fazer com vocês. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Vou pegar uma corzinha um pouco mais evidente e vamos nessa. 3 sobre 4 menos 2 sobre 4 mais 5 sobre 4. Como é que a gente resolve isso daqui? Numa soma ou numa subtração, o que a gente vai fazer? Nós vamos manter o denominador, ou seja, vamos repetir esse número 4 aqui, ó, porque todos os denominadores aqui, ó, são iguais. Então a gente pode continuar. E vamos repetir esses camaradas que estão em cima, que são os nossos numeradores. Então vai ficar 3 menos, ó, prestando atenção aqui nos sinais. 3 menos 2 mais 5. Quanto é que vai dar essa continha aqui, ó? 3 menos 2, 1. 1 mais 5, 6. Sobre 4. Lucas, eu posso simplificar esses dois camaradas? Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Se vocês quiserem, vamos simplificar. Vamos dividir esse cara aqui por 2 e esse cara aqui por 2, em cima e embaixo, que a gente vai chegar na resposta de 3 sobre 2. Fica a critério de vocês, gente. Sempre tentam simplificar quando for possível, mas tem que ser o mesmo valor em cima e o mesmo valor embaixo para simplificar. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo, ó. Pô, esse aqui já começa a piorar um pouquinho a amizade, né não? Mas olha só, todos os denominadores são iguais, então tudo que nós precisamos fazer, ó, é isso daqui, ó. Tudo bem? Então vai ficar 4 menos 2 mais 10 mais 8. Simples, não é? E olha só como é que vai ficar. 4 menos 2 dá 2. 2 mais 10 dá 12. 12 mais 8 dá 20. Sobre 3. Aqui vocês já podem perceber que não tem como simplificar. Então vocês deixam na fração sem problema, como nós fizemos no exercício anterior aqui. Show de bola? Tranquilo, não é? Isso aqui realmente não tem nada de tão catastrófico assim para a gente aprender. Na prática a gente vai pegando a manha, tudo bem? Porque isso, como eu falei para vocês, isso daqui dá uma diferença muito grande, principalmente quando a gente está trabalhando com situações e expressões algébricas, que vai ser uma matéria que eu vou tratar também, dedicar uma aula justamente para a gente poder brincar disso daí, e até mesmo equações do primeiro grau, que também vai ser uma matéria super importante que a gente vai trabalhar junto aqui, né, para a gente não poder se perder. Show de bola? Então, vamos continuar aqui sem enrolação, dando continuidade. E se os denominadores fossem diferentes? E se esses camaradas fossem diferentes? É simples, ó. Simples, pessoal. Vamos lá. É só usar o MMC. Aí, meu caro amigo, meu querido aluno, eu pergunto para você. Você sabe o que significa MMC? Se você não sabe, por favor, não fique desesperado que eu vou explicar para você. E lembrando, eu posso gravar uma videoaula justamente para falar só disso daí, MMC e MDC, ok? Vamos lá, o que é o MMC? O MMC nada mais é do que o mínimo múltiplo comum. Peraí, mínimo múltiplo comum, mas como que é isso na prática, Lucas? Eu vou mostrar para vocês. Exemplo, ó. 2 sobre 3 menos 1 sobre 2. Como é que a gente calcula isso daqui? Para a gente poder calcular o MMC, a gente tem que fazer uma fatoração desses dois valores aqui, ó, dos dois denominadores. Como são denominadores diferentes, a gente vai fazer isso daqui, ó. Você vai pegar o 3 e o 2 e vamos dividi-los pelo menor número possível, até que esses dois camaradas se tornem número 1. Como assim? Vamos lá. Vamos começar com o 2. Vamos tentar dividir todo mundo por 2? Vamos lá. 2 consegue dividir o 3? Não. Então a gente repete o 3. E 2 dá para dividir o 2? Sim. Que dá quanto? 1.
Agora vamos continuar a nossa fatoração. Dá para dividir alguém aqui? Dá para dividir alguém aqui por 2? Não mais. Vamos tentar dividir por 3. Lembrando que os valores que eu vou escolhendo aqui são os menores possíveis, ou seja, é o mínimo múltiplo comum. Vamos lá. 3 divide 3? Divide. Dá quanto? 1. 3 divide 1? Não, mas a gente repete 1. Opa, chegamos nos dois valores, número 1 aqui desses dois algarismos. O que a gente faz agora? Vamos pegar esse 2 e esse 3 aqui, ó, e nós vamos multiplicar esse valor. 2 vezes 3 dá 6. Logo, o nosso MMC é 6. Difícil não, né? Agora que a gente tirou o MMC, o que a gente tem que fazer? Nós vamos pegar esse valor do MMC, vamos dividir pelo número que é o denominador, ou seja, eu vou até sinalizar. Aqui, ó, embaixo a gente vai dividir e em cima nós vamos multiplicar. O resultado que dividimos vamos usar para multiplicar o cara que está em cima. Vamos botar isso em prática, ó. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6, vamos fazer a mesma coisa com a outra fração. Só que a gente, ó, não esquece desse menos. Menos 6 dividido por 2, 3. 3 vezes menos 1, menos 3, ó. Menos 3. Então, a nossa resposta, ó, vai ser o quê? 4 menos 3 dá 1. 1 sexto. Essa é a nossa resposta. Difícil? Eu sei que isso daqui, na base de treinamento, a gente consegue desmiuçar e deixar uma coisa mais simples na hora de responder. Mas é dessa maneira, qualquer coisa eu vou gravar mais vídeos com mais exercícios para que isso possa ficar bem fixo na nossa cabeça. Mas vamos ver mais exemplos para a gente poder ficar bem craque nisso, ó. Aqui, ó. Olha só, essa fração aqui já é um pouco maior. Ó. 3 sobre 7 mais 2 sobre 5. Os denominadores são diferentes, não é? Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o cara de cima aqui. Então, eu tenho 7 e eu tenho o número 5. Vamos fatorar esses caras aqui. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Também não. Dá para dividir por 4? Não. Dá para dividir por 5? Dá. Lembrando que as divisões têm que ser inteiras. 5 divide 7? Não. Repete o 7. 5 divide 5? Divide, que dá 1. Já encontramos um aqui. Dá para dividir alguém por 6 aqui? Não. Dá para dividir alguém por 7? Dá. Olha o 7 aqui, ó. 7 dividido por 7, 1. E repete 1 aqui. Mesmo esquema, ó. Temos o 5 e o 7, vamos multiplicar. 5 vezes 7, 35. E olha que interessante, quando você tem denominadores diferentes, vocês podem fazer dessa maneira aqui, como eu fiz, que eu estou provando para vocês que funciona, ou você pode simplesmente pegar os denominadores e sair multiplicando, já que eles são diferentes, entendeu? Só que pode acontecer situações em que você vai simplificar, quando você tem números, principalmente números grandes, quando você vai fazer a fatoração, costuma dar um número maior. Eu sempre recomendo fazer por essa maneira, porque é mais garantido para que não haja erro. Vamos continuar? Nós encontramos o MMC, que é 35. Mesmo esquema, pessoal. Embaixo nós vamos dividir e em cima nós vamos multiplicar. Show de bola? Então, ó, 35 dividido por 7 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 3, 15. Mais 35 dividido por 5 dá 7. 7 mais 2, 7 vezes 2, ó, já ia errar. 7 vezes 2 dá 14. 15 mais 14 dá 29. Sobre 35. Essa é a nossa resposta. Pessoal, difícil? Não, né? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, marca o tempo em que eu falei a respeito de alguma coisa que você não entendeu, que eu vou sanar a sua dúvida, tá? Então, por favor, não se sinta acanhado em perguntar, tá? Pior do que isso é você ficar com a sua dúvida em mente.
Bom, nós vimos soma e subtração de uma adição e nós vimos a ferramenta de mínimo múltiplo comum. Eu vou gravar um vídeo, uma aula de mínimo múltiplo comum e de máximo divisor comum, que é o chamado MDC. Mas muitas vezes nós vamos ver esses camaradas aqui para trabalhar. Show de bola? Então, vamos continuar. Dando continuidade aqui, agora que a gente viu soma e subtração, nada mais justo do que a gente ver o que, ó? Multiplicação e divisão de frações. Multiplicação e divisão de frações. Vamos lá? Na multiplicação, vamos ver um exemplo aqui, ó. Na multiplicação de frações, pessoal, a gente simplesmente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Simples assim. Ou seja, vai ficar como essa resposta aqui, ó. Vai ser 3 vezes 4, que dá quanto? 12. 5 vezes 7 dá 35. Acabou. Por quê? A gente simplesmente multiplica os carinhas que estão em cima, que são os numeradores, e os carinhas que estão embaixo, conhecidos como denominadores. Entendeu? Não tem segredo. Quando é multiplicação de fração, é só partir para o abraço. Vamos ver um outro exemplo, ó. Aqui já parece um pouco maior, hein? Mas vamos lá. Mesmo esquema, ó, multiplicar numerador com numerador, sem problema nenhum. A ordem dos fatores não alteram o produto, então a gente pode brincar aqui à vontade. 2 vezes 10 dá quanto? É só acrescentar o zero no 2, que vai dar 20. 20 vezes 6 dá quanto? 120. Show de bola? 20 vezes 6 dá 120. Sem problema, né? Vamos multiplicar os caras de baixo, ó. 5 vezes 3 dá quanto? 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 4 dá quanto? 60. Olha só que legal. 120 dividido por 60. É só a gente imaginar aqui, ó. Se vocês quiserem, eu normalmente faço isso, mas mais por uma questão de praticidade. Mas fica a critério de vocês. Eu sempre gosto de brincar e tentar simplificar ao máximo para facilitar os meus cálculos. Então, ó, você desconta esse zero aqui, desconta esse zero. Vai ficar 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá... Perdão. 12 dividido por 6 dá 2. Essa é a nossa resposta. Difícil? Não, né? Muito simples. A gente viu multiplicação. Agora vamos ver... tem mais um exemplo aqui. Estou enchendo vocês de exemplo aqui, mas assim que é bom. Vamos lá. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Vai ficar com 15 vezes 10 dá quanto? É só a gente inserir um zero no 15, que vai ser 150. Show de bola? 4 vezes 3 dá 12. Às vezes, quando dá uma fração muito feia assim, recomendo que vocês deixem na fração para você não ter que se embolar na hora de mexer com algarismos decimais, para não ficar uma divisão muito feia. Então a gente só deixa assim, que não tem problema nenhum. Show de bola? Agora nós vamos ver na divisão. Opa, hoje eu tô tenso. Vamos lá. Na divisão, nós vamos ter da seguinte maneira, e isso aqui é muito importante. Vamos lá. 3 sobre 7 dividido por 5 sobre 8. Galera, eu vou até fazer de uma cor diferente para deixar uma coisa bem destacada aqui, que é importante. Quando a gente tem uma divisão de fração, a gente tem que fazer a seguinte regra. Toda multiplicação de fração, a gente vai repetir a primeira fração, que é 3 sobre 7, correto? E nós vamos multiplicar pela inversa da segunda fração. Qual é o inverso de 5 sobre 8? É 8 sobre 5. Tudo bem? Na divisão de fração, nós repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Show de bola?
Agora é só a gente partir para abraço e continuar. 3 vezes 8 dá quanto? 24. Show de bola? 7 vezes 5, já fizemos muito essa multiplicação de 7 vezes 5. A gente já sabe que é 35. Essa é a nossa resposta dessa divisão de fração aqui, ó. Difícil? Não, né? Dá pra gente continuar, vamos lá. Às vezes, pessoal, a gente vai ter uma representação de divisão de fração como essa daqui que fizemos aqui primeiro, ou a gente pode ter uma representação diferente, ó. 9 sobre 4 sobre 3 sobre 5. Isso daqui seria a mesma coisa do que isso daqui, ó. Só pra gente deixar bem claro, ó. Seria 9 sobre 4 dividido por 3 sobre 5. Como foi na escrita aqui desse primeiro exercício que a gente fez. Eu só deixei de uma forma diferente para dar um pouco de susto em vocês. Vamos fazer a mesma regrinha, ó. Nós vamos repetir a primeira fração, 9 sobre 4, e multiplicar pelo inverso da segunda fração, que é 3 sobre 5, que vai ser 5 sobre 3, ou 5 terços. Eu normalmente falo dessa maneira, da primeira forma, porque eu já estou mais acostumado. Mas tanto faz, pessoal, não tem problema, tá ok? Então vamos lá. 9 vezes 5 dá quanto? Só lembrar da tabuada, que dá 45. 4 vezes 3 dá 12. Resposta, portanto, 45 sobre 12. Difícil? Não, né? Não é muito difícil não, gente, mas conforme a gente vai praticando, a gente consegue fazer o melhor exercício possível. Show de bola? Vamos fazer o nosso último exemplo? Que pena, né? Nossa aula já está acabando, mas está sendo produtivo, não tá? Vamos lá. 6 sobre 4 dividido por 2 sobre 7. Mesmo esquema, ó. Repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da outra fração. Se é 2 sobre 7, vai ser 7 sobre 2. E vai ser como, ó? 6 vezes 7 dá quanto? 6 vezes 7 dá 42. Dá 42. 4 vezes 8 dá 8. Show de bola, né? A gente pode simplificar essa fração aqui, se vocês quiserem, não tem problema. Eu vou simplificar essa fração aqui, ó, por 4. Por 4, Lucas, tem certeza? Sim. Vou simplificar essa fração aqui por 4, que fica mais fácil pra gente, fica uma visão um pouquinho mais interessante. Ou melhor, eu disse 4, né? Só que se eu dividir 42 por 4, vai dar um número quebrado, então não compensa. Então, eu peço perdão, vamos simplificar por 2, que fica melhor pra gente fazer isso daqui. Aí fica uma divisão um pouco mais simples pra gente. Agora sim, 42 dividido por 2 vai dar 21. Show de bola? 8 dividido por 2 vai dar um cálculo muito difícil, gente. Vai dar 4. 21 sobre 4. Porque se eu continuasse aqui, por exemplo, dividir por 4, a gente chegaria em um número quebrado. E lembrando que numa fração, o numerador e o denominador devem ser números inteiros. Ou seja, essa simplificação que eu pensei inicialmente não poderia valer, mas compensou fazer com o número 2. Galera, essa foi a nossa aula de operações envolvendo frações. Se você gostou dessa aula, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o seu elogio ou a sua crítica, que também vale muito a pena, que é muito importante que vocês possam ter um acompanhamento do que está sendo feito aqui. No mais, pessoal, com as suas dúvidas sanadas, com tudo resolvido, só estudar. Show de bola, pessoal? Então, fui!